Olá, aqui é a Alessandra Antunes e vocês estão ouvindo o podcast Eleitoral com a Alessandra. Sejam muito bem-vindos. E como estão as coisas por aí? Muito trabalho? Nós sabemos que em ano eleitoral, as responsabilidades de quem atua na área eleitoral, aumentam muito. Mas é só ter um pouquinho de calma, porque passando as eleições e depois que forem julgadas as contas das pessoas candidatas eleitas, tudo volta ao ritmo normal. Certamente sairemos vivos dessa. E o mais importante, o sistema democrático ficará mais fortalecido. E aí poderemos nos sentir honrados por ter contribuído para a democracia com o nosso trabalho. Olha só que importante. Bem, hoje vamos conversar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Esse fundo é regulamentado pela Resolução TSE número 23.605 de 2019, mas também encontramos muitas disposições a seu respeito na Resolução TSE número 23.607 de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e gastos de campanha eleitoral. E faz todo sentido, não é verdade? Porque o FEFEC é utilizado exatamente para financiar as campanhas eleitorais. A Lei nº 9.504 de 1997, a Lei dos Partidos Políticos, também trata do FEFEC. Maravilha, Alessandra! Já sabemos os normativos legais que dispõem sobre o FEFEC. Mas o que exatamente é o FEFEC? Boa pergunta. O FEFEC é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais das pessoas candidatas. E as diretrizes gerais para a gestão e distribuição desse fundo são regulamentadas pela Resolução TSE número 23.605 de 2019. Essa resolução é bem curtinha, então se você tiver um tempinho sobrando, vale a pena lê-la. O FEFEC integra o Orçamento Geral da União e é disponibilizado ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral. Após receber os recursos do FEFEC, o TSE os disponibiliza aos órgãos partidários nacionais. Os recursos do FEFEC ficarão à disposição do partido político somente após a definição dos critérios de distribuição às suas candidatas e aos seus candidatos. Esses critérios devem ser deliberados pela Comissão Executiva Nacional da Agremiação Partidária e comunicados ao TSE. Mas e se o partido integrar uma federação, Alessandra? Como fica? Esses critérios devem ser estabelecidos pela federação? Na verdade, os critérios de distribuição dos recursos do FEFEC devem ser estabelecidos pelos partidos integrantes da federação. Quem movimenta recursos são os partidos políticos e não a federação. Lembro ainda que as federações devem obedecer às regras para arrecadação e gastos de campanha. Mas na prática, a arrecadação e os gastos são feitos pelos partidos políticos, que integram as federações. Por isso, a responsabilidade em prestar contas é do partido e não da federação, conforme estabelecido pelo artigo 1º, parágrafo 5º da Resolução TSE nº 23.607 de 2019. Existe a possibilidade de os partidos políticos renunciarem aos recursos do FEFEC, e para isso devem comunicar a renúncia ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho. Os valores renunciados não serão redistribuídos a outros partidos, porque existe vedação expressa nesse sentido na Lei 9.504 de 1997 e na Resolução TSE número 23.605 de 2019. Assim, no caso de renúncia, haverá imediata devolução à conta do Tesouro Nacional dos valores que seriam distribuídos aos partidos renunciantes. A definição dos critérios de distribuição do FEFEC às pessoas candidatas é uma decisão interna das agremiações partidárias. Assim, a Justiça Eleitoral, no caso TSE, não analisa o mérito dos critérios fixados, com exceção do caso de cotas obrigatórias, sobre as quais falaremos à frente. O órgão nacional do partido comunica ao TSE sobre os critérios de distribuição do FEFEC por meio do PJE. É possível encontrar esses processos no site do TSE. O partido deve apresentar uma série de documentos ao TSE para poder receber os recursos do FEFEC. Esses documentos estão elencados na Resolução nº 23.605 de 2019
E caso a agremiação partidária não apresente tais documentos, o saldo remanescente do FEFEC será devolvido à conta única do Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, a GRU, ou GRU para alguns. Além disso, ao receber os recursos do FEFEC, o partido político deve divulgar no seu site o valor recebido e o critério utilizado para a distribuição às suas candidatas e aos seus candidatos. Apesar da liberdade dada aos partidos políticos para estabelecerem os critérios de distribuição dos recursos do FEFEC, as agremiações partidárias devem observar os percentuais obrigatórios para candidaturas femininas e de pessoas negras. Lembrando que, segundo disposição da Resolução TSE número 23.607 de 2019, os recursos do FEFEC distribuídos a candidaturas femininas não podem ser inferiores a 30%. Já para as candidaturas de pessoas negras, deve-se observar a proporção entre pessoas negras e não negras. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal decidiu na DPF 738 que o volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero e não de forma global. Assim, primeiramente, deve-se dividir as candidaturas em dois grupos, homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero, masculino e feminino, é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras. E como é feita a distribuição dos recursos do FEFEC às agremiações nacionais, Alessandra? A resposta está no artigo 5º da Resolução TSE número 23.605 de 2019 e no artigo 16d da Lei 9.504 de 1997. Esses dispositivos estabelecem que os recursos do FEFEC devem ser distribuídos em parcela única aos diretórios nacionais dos partidos políticos da seguinte forma: 2% são divididos igualmente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE. 35% são divididos entre os partidos que tenham pelo menos uma pessoa representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Nesse caso, as retotalizações ocorridas até o primeiro dia útil de junho do ano da eleição são considerados para a divisão dos recursos. 48% são divididos entre os partidos políticos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas das pessoas titulares. A distribuição desses 48% terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos em que os detentores de mandato migrem para outra agremiação em razão de o partido político pelo qual foram eleitos não terem cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional trata dos critérios para ter direito ao fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. E, por fim, 15% são divididos entre os partidos políticos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas das pessoas titulares. A distribuição desses 15% terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, e também o número de senadoras e senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Deu nó na cabeça? Complicadinho, né? Só de ver esse monte de número já dá medo. Agora imagina ter que aplicar isso na prática. Ainda bem que quem faz isso, essa divisão, é o TSE. Para nós, basta conhecer as regras. Importante saber também que, a fim de promover uma maior inserção das pessoas negras na política nacional, a Resolução TSE número 23.605 de 2019 estabeleceu que os votos dados às pessoas candidatas negras para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Essa contagem em dobro é feita uma única vez.
Vamos prosseguir. Para que a pessoa candidata receba recursos do FEFEC, ela deve fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo, no caso das eleições municipais, ao órgão partidário municipal. A regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFEC é analisada na prestação de contas de campanha eleitoral. Me fugiu a palavra agora. E as contas eleitorais, elas são regulamentadas pela Resolução TSE número 23.607 de 2019. Era isso que eu queria falar. Uma das disposições recentes da Resolução TSE número 23.607 de 2019 é que, caso não seja lançada candidatura própria do partido, da federação ou da coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do FEFEC para outros partidos políticos ou candidaturas desses outros partidos. Essa é uma novidade que foi incluída na Resolução 23.607 pela Resolução TSE número 23.731 de 2024. Além disso, é vedado o repasse de recursos do FEFEC dentro ou fora da circunscrição por partidos políticos ou pessoas candidatas que não pertençam à mesma federação ou coligação ou que não estejam federados ou coligados. É importante a observância desses requisitos, pois caso haja desobediência a eles, ficará configurada irregularidade grave que caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. Assim, transferência do FEFEC somente para partidos coligados ou federados ou para pessoas candidatas pertencentes à coligação ou federação. Para finalizar, os recursos do FEFEC podem ser usados para financiar as campanhas das pessoas candidatas, especialmente os gastos elencados no artigo 35 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Lembrando que, de acordo com o artigo 37 da Resolução 23.607, os recursos do fundo partidário e do FEFEC não poderão ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. Só lembrando que no episódio anterior a esse, que eu não me lembro o número, acho que é o número 10, nós conversamos sobre fundo partidário. Então, se você não ouviu ainda esse episódio, corre lá para ouvir. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo por terem me ouvido. A minha preocupação aqui é passar o conteúdo de forma clara e correta para vocês. Eu espero que eu esteja alcançando esse objetivo. Mas, de qualquer forma, eu ficaria muito feliz com o feedback de vocês. Comentem lá no Instagram o que vocês têm achado do podcast. Eu vou ficar muito feliz em receber esse feedback. Se você não me segue ainda no Instagram, Eleitoral com Alessandra, me segue lá. E mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem nos encontramos novamente. Grande abraço e ótima semana para vocês.